Pessoal, nesse estudo dirigido de princípios do direito penal, nós iremos fazer neste primeiro momento uma distinção entre o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade, porque cai muito em concursos. E este princípio da reserva legal e da legalidade são motivo de muita controvérsia e muitas dúvidas. Por isso, é importante que a gente tenha isso bem claro em mente. São coisas diferentes. Primeiro ponto. O princípio da reserva legal é uma coisa, o princípio da legalidade é outra. Não são princípios sinônimos, como muitas provas trazem. Quando eu falo princípio da reserva legal, eu estou me direcionando ao campo do direito penal, ao campo criminal, ao Código Penal. É uma reserva legal, pois só a União pode legislar sobre Código Penal, sobre o direito penal. É uma reserva da União, certo? Um outro ponto interessante é dizer que no artigo 1º do Código Penal temos lá: não há crime se lei anterior que o defina. Então há uma anterioridade da lei, uma caracterização para que a lei seja dita, denominada como crime. Não há pena sem prévia culminação legal. Então, neste sentido também se enquadra o princípio da reserva legal como caráter de legislação da União, como caráter exclusivo do campo criminal, certo? Ao contrário, o princípio da legalidade, ele tem um sentido amplo, ele vai versar sobre as demais leis. Aqui eu coloco as portarias, as resoluções, os decretos. Aqui estão também a lei complementar, a lei ordinária, as resoluções e por aí em diante. Então, todas as demais leis enquadram-se no princípio da legalidade. Veja a diferença. Reserva legal, Código Penal, só a União legisla. Então, há uma reserva legal neste sentido, assim como no artigo 1º do Código Penal. No artigo 5º, a gente tem uma caracterização bem definida do princípio da legalidade, ou seja, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É um sentido amplo. Então, a distinção é essa e tem que estar fixada em nossa mente. Vamos a uma questãozinha do concurso de juiz federal, de juiz de direito, justamente sobre esse assunto. Veja bem o que a questão nos traz. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, certa, divino no artigo 1º do Código Penal, que emana do Poder Legislativo, correto, porque é exclusivo da União, legislativo da União, definindo o crime e a pena, certo? Tudo isso aqui está no artigo 1º do Código Penal. Sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. Veja bem, a questão trouxe o adendo das medidas provisórias. É um tema delicado a respeito do direito penal, porque terão situações que cabem, terão situações que não cabem. Para esta questão, quando ele diz, sendo lícito afirmar que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas, está certa a resposta. A medida provisória, ela pode adentrar no direito penal com suas particularidades, mas definir crimes e criar penas não pode. Só no Código Penal. E outra coisa importante, as medidas provisórias, vamos considerar para essa questão que provém da Presidência da República, seu caráter de urgência, enfim. Com prazo de 60 dias, veremos mais detalhadamente no direito constitucional
Quando chegarmos lá, vamos fazer um link entre medida provisória e reserva legal, ok? Todo o conteúdo está no nosso estudo dirigido de hoje, então não deixem de dar uma revisada, dar uma olhada e responder as questões.